Algumas pessoas pensam que rituais são alguma maneira de agradar a Deus. Outras acreditam que se você orar de uma certa maneira, se vestir de uma certa maneira ou participar de uma certa cerimônia religiosa, Deus vai se agradar de você. Mas a Bíblia não diz nada disso. Algumas pessoas pensam que a melhor maneira de agradar a Deus é tornando-se muito religiosa. Elas acham que se for à igreja e assistir o culto no meio da semana e fazer regras, acha que Deus dirá: você é bom, Deus gosta de você. Mas a Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Você ouviu isso? As atividades religiosas sem fé não agradam a Deus. Nem as comunhões sem fé agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa ter fé. Agora, se a fé é tão importante, o que é e o que significa viver pela fé? Fé é crer, mesmo quando você não vê. Caro filho de Deus, você tem fé? A Bíblia diz que fé é ter certeza de coisas que você não pode ver em seu coração. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. É ver o que não se pode ser visto e ter certeza, convicção, confiança nisso. Fé é ver com os olhos do coração antes de ver com os próprios olhos. O problema, sabe o que é? É que fazemos ao contrário. Dizemos ver para crer. Quando eu ver, eu acreditarei. E não é assim. Quando eu ver, acreditarei. Mas Deus diz que está errado. Está tudo ao contrário. Filho de Deus, que você e pelos seus, você deve acreditar antes de ver. Por você e pelos seus. Essa é a maneira de agradar o Senhor e ter acesso a Ele. Você está me ouvindo? A fé é a fé que nos dá acesso. A Bíblia diz que qualquer um que quer ver o Senhor deve primeiro acreditar que Ele existe. Fé é ter certeza das promessas de Deus muito antes dela se manifestar.
Fé é saber que Deus vai fazer aquilo que Ele falou que fará. É crer no invisível. Caro filho de Deus, fé é agradecer antecipadamente a Deus. Romanos capítulo 4, versículo 20 diz: não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. De quem estamos falando? Sim, todos nós temos sonhos, todos nós temos esperança. Sim, Deus, Ele nos falou sobre o nosso futuro. E vemos através da Bíblia muitas promessas de Deus ao nosso respeito. Sim, nós conhecemos essas promessas. Nós as ouvimos e nós as escrevemos, mas nada aconteceu, não é verdade? Então alguns de nós pensamos, não, talvez Deus não pudesse fazer isso. Mas Ele não pode fazer isso agora. Não, minha doença é muito grave. Não, minha situação não pode ser consertada. Não. Esperei por muitos anos. Deus não pôde fazer nada por mim. Filho de Deus, eu venho aqui te lembrar hoje que não existe doença que não pode ser curada pelo Senhor. Não há cativo que não pode ser liberto pelo Senhor. Não há casamento que não pode ser salvo pelo Senhor. Não há projetos que não possa ser finalizado pelo Senhor. Não há nada difícil para o Senhor. Não há nada difícil demais para o Senhor fazer. Abraão sabia disso. Se sabia. Ele sabia que Deus poderia lhe dar Isaque. Ele sabia que a promessa poderia demorar, mas certamente se cumpriria. Sim, Abraão creu. E a Bíblia registrou que isso foi imputável como justiça. Esse versículo em Hebreus 11 diz que ele nunca deixou de ter fé. Isaque demorou para chegar, mas mesmo Isaque demorando para chegar, Abraão creu. Será que você abandonou Deus porque a sua promessa está demorando mais do que o esperado? Fé não é apenas pensar que Deus pode fazer algo. Não. A fé não é apenas pensar que Deus fará algo. Fé é saber que Deus está fazendo algo. Neste momento, Deus, Ele está agindo. Nesse momento, Deus, Ele está fazendo as coisas, mesmo que você não possa ver e entendê-las. Deus, Ele está trabalhando nos bastidores. Ele está colocando as coisas certas nos lugares certos. Então, agradeça a Ele.
assim como Abraão fez. Fé é agradecer antecipadamente a Deus. Caro amado, cara amada, Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesus nos diz: por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Se você não agradece a Deus até ter nas suas mãos o que você pediu, seria fé? Não. Isso não é fé. Isso é ser grato. Ser grato é mais fácil do que ter fé. Qualquer um pode agradecer a Deus quando algo de bom acontece. Mas a fé real, do tipo que Abraão teve, essa fé agradece a Deus antes que qualquer coisa aconteça. Escute bem nessa noite. A fé agradece a Deus antes do tempo, antes de acontecer. Você não permanecerá forte na fé se você continuar reclamando. Você não continuará forte se você continuar só reclamando. Você não pode continuar reclamando dia após dia. E você também não será encorajado se ficar falando como as coisas estão horríveis. Você não pode continuar falando como as coisas estão horríveis. Agora você pode continuar forte na fé, agradecendo a Deus antecipadamente pela resposta. O cristão de fé diz: o negócio pode estar fraco e os lucros podem ser baixos, mas o Senhor, quero te agradecer porque o Senhor me fez prosperar, mesmo no deserto. O louvor te fortalece e te mantém seguindo em frente. No entanto, muitas vezes pensamos: darei os louvores a Deus quando o problema for resolvido. Agradecerei a Deus quando eu ver a solução. Você não terá força para esperar pela promessa se você não agradecer a Deus antes do tempo. Ao invés de sair da cama de manhã e deixar a depressão te dominar, por que não dizer: obrigado, Senhor, porque os meus sonhos estão se tornando realidade. Obrigado, Senhor, porque a minha situação está mudando. Senhor, obrigado, porque Tu és maior do que este obstáculo. Agradecer a Deus antecipadamente é o que nos mantém forte. Quando você agradece a Deus antecipadamente, Ele te dá poder de continuar acreditando que o que Ele prometeu acontecerá. Com certeza, pensamentos negativos virão,
para tentar te convencer de abandonar o seu sonho ao longo do dia. Mas sempre que você se sentir tentado a abandonar, lembre-se de agradecer a Deus, pois a resposta está a caminho. Quando te ocorrer o pensamento de que você nunca ficará bem, em vez de se preocupar, diga: Pai, obrigado por restaurar a minha saúde. Quando você faz isso, você se sente mais forte e sua fé cresce. O diabo, ele pode vir sussurrar no seu ouvido, dizendo: você cometeu muitos erros. Deus nunca vai te ajudar. Não há nada de bom no seu futuro. Responda dizendo: Pai, obrigado, porque a sua misericórdia é maior do que qualquer erro do que eu cometi. Obrigado, Pai, porque o caminho dos justos se tornam mais brilhantes. Obrigado, Pai, porque sei que os meus melhores dias ainda estão por vir. E veja o seu espírito ser fortalecido e encorajado. Pois veja, quando você louva a Deus, Ele te dá forças para continuar crendo. Tudo que o Senhor prometeu, ouça o que eu digo, Ele quer fazer e Ele vai fazer. Mas Deus, Ele está procurando aquele que o busca diligentemente. Deus está procurando homens e mulheres que o agradecerão antes que a doença seja curada, antes que os resultados do teste saiam, antes que o bebê nasça, antes que a situação jurídica mude, para que a indenização saia. Deus quer te dar o Isaac. Deus quer te dar o Isaac. O que quer que isso represente para você? O seu Isaac pode ser a sua esposa, o seu filho, o seu trabalho. O seu Isaac pode ser a sua cura. O seu Isaac pode ser o seu negócio. O Isaac é o que você está orando para conquistar. E acredite no que você fale. Deus, Ele quer te dar o Isaac. Mas você consegue ser como Abraão? Você consegue não vacilar na fé? Você pode ser convencido das promessas de Deus? Você consegue ter certeza sobre o poder de Deus? Você pode se orgulhar disso? A sua fé consegue se fortalecer com a demora? Você consegue louvar a Deus quando nada aconteceu? Salmo 136, versículo 1 diz: renderei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O amor
que o Senhor tem por você, aquele amor que o levou a enviar Jesus, aquele amor, esse amor, Filho de Deus, dura para sempre, para todo sempre. Então, por que você acha que Deus voltaria atrás em sua palavra agora? A sua palavra diz que céus e terras passarão, mas as suas palavras jamais passarão. Por que você acha que ele te abandonaria? Por que você acha que ele não se importa o suficiente para manter a sua palavra? Davi, dando graças a Deus, em Salmo 138, versículo 2 diz: Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da sua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. As promessas de Deus são apoiadas pela honra ao seu nome. A Bíblia também nos diz que Deus honra a sua palavra mais do que o seu nome. A palavra de Deus é importante para Ele. Você é importante para Ele. O que Ele prometeu a você é importante para Ele. Então, por que você não tenta crer mais nele? A parte de acreditar mais nele é aprender a agradecer antecipadamente. Não há palavras que saem da boca de Deus que ele não cumpra, que ele não faça que se cumpra em terra. Você não cresce em esforço e em força reclamando todos os dias. Você cresce em força agradecendo a Deus antecipadamente pelas coisas boas que virão. E agradecendo a Deus pelas coisas que você já tem é essencial. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 8, diz: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos traz para o mundo, nada do que trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestiu, estejamos contentes. Olha, eu faço questão, eu vou repetir esse versículo. Olha o que diz. Eu vou repetir para você, porque é muito poder de Deus, sabe? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 6 a 8, diz assim: De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento,
porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você quer mais do Senhor? Comece a agradecê-lo. Você quer encontrar força durante a tua prova de fé? Comece a agradecê-lo antecipadamente. Agradecer é muito melhor do que orar. Funciona assim. Agradecer é muito melhor do que ficar implorando. Temos que ser como crianças. As crianças, elas são inocentes. Elas confiam em nossas habilidades. Elas confiam em nós a dar a elas o que elas pedem. Não é assim? Esta é a essência da fé. É impossível contemplá-la com os teus olhos naturais. Alguns de vocês estão enfrentando problemas que parecem não ter esperança hoje. Sua saúde, finanças, um relacionamento, um sonho. O diabo, ou às vezes os teus pais, os teus vizinhos, a tua família, teus colegas estão dizendo para você desistir. Eles estão falando que é inútil crer. Mas, como Jesus fez, você ousaria dizer: Pai, quero expressar a minha gratidão pela ressurreição iminente. Quero agradecer ao Senhor para trazer de volta a vida. Posso não ver uma saída da minha situação, mas quero agradecer antecipadamente por tua garantia que todas as suas promessas, Pai, que o Senhor fez, serão cumpridas. Filho de Deus, fé é agradecer a Deus antecipadamente, sempre. Sim, isso é fé. É difícil, mas a recompensa da fé não são as respostas às orações, mas o próprio Deus. Receba essas palavras em nome de nosso Senhor Jesus. Compartilhe para que mais vida seja edificada. Se você não é inscrito, se inscreva. Dê um like. Toque o sininho para que assim que eu fizer a próxima palavra, você receba. Em nome de Jesus te agradeço. Que Deus te abençoe.